Cheguei em casa mais cedo de uma viagem e flagrei minha esposa me traindo na nossa própria cama. Saí de casa e pedi o divórcio no dia seguinte. Cerca de 2 meses depois, ela apareceu dizendo que estava grávida de gêmeos e que eu deveria aceitá-la de volta e criar os filhos. Quando recusei, ela continuou insistindo e passou 18 anos mentindo para as crianças, dizendo que eu era o pai que as abandonou. Agora eles vieram atrás de mim acreditando que fui eu quem destruiu a vida deles. Sou um homem de 52 anos e estou casado há 6 anos com uma mulher de 48 anos e temos 2 filhos adotados, uma enteada de 10 e um filho de 8. Nossa vida era normal e tranquila até 3 semanas atrás, o que está ligado ao que aconteceu muitos anos antes. Casei-me com minha primeira esposa, Júlia, hoje com 50 anos, quando eu tinha 26 anos. Aos 28, estávamos casados há 2 anos e nossas carreiras iam bem. Eu tinha sido promovido 2 vezes. Ela tinha trocado de emprego em busca de melhores oportunidades. Ainda não tínhamos filhos, mas levávamos uma vida comum até deixar de ser assim. Talvez exista um padrão nisso, porque sempre acontece comigo. Queríamos filhos, mas no início não era uma preocupação. Éramos jovens, tínhamos tempo. Com o passar dos anos começamos a nos preocupar porque fazíamos tudo para ter um filho e nada acontecia. Começamos a tentar seriamente quando eu tinha 29 e nada mudou. Meses viraram um ano. Fizemos exames. Quando chegaram os resultados, minha contagem de espermatozoides era baixa. Não era 0, mas baixo o suficiente para tornar a concepção natural pouco provável. Júlia queria tentar intervenções médicas. Eu não era contra, mas também achava que podíamos continuar tentando naturalmente. O médico disse que era possível, só não provável. Ela não quis ouvir isso. Começou a pesquisar sobre doadores de esperma. Levava folhetos para casa, falava de taxas de sucesso e análises genéticas. Eu disse que precisava de tempo para processar tudo. As conversas sobre doadores continuaram por meses. Ela tocava no assunto durante o jantar, me enviava artigos, apontava famílias com filhos concebidos por doação que eram felizes. Ela queria vários filhos, mas as contas não fechavam. Então, de repente, parou. O assunto simplesmente desapareceu. Pensei que talvez tivesse aceitado que precisávamos de mais tempo, que tinha feito as pazes com a situação. Eu estava errado. Às vezes eu viajava a trabalho. Normalmente eram viagens de um dia pelo estado, mas de vez em quando precisava passar uma noite fora por inspeções ou reuniões. Tinha programado uma viagem a cerca de 3 horas de distância, por 2 noites. Como terminei antes, decidi voltar dirigindo em vez de ficar mais uma noite. Cheguei em casa por volta das 9 da noite e vou poupar os detalhes. Havia um homem na nossa cama. Não era que Júlia estivesse sendo caridosa e emprestando a cama a alguém sem onde dormir, ela estava com ele. Os dois ficaram paralisados até que ele tomou uma decisão muito corajosa, pegou a roupa e saiu correndo pela janela. Felizmente para ele, não estávamos no 5º andar. Mesmo com a fuga teatral, reconheci que era o colega de trabalho do escritório dela. Vou chamá-lo de Benny, como Benny Hill. Desculpa, sou velho. Foi a única coisa que me veio à cabeça, além de combinar com a forma como fugiu naquele dia. Não sei como ele chegou ali e nem importa. Olhei pela janela e ele andava rápido tentando vestir a calça. Hoje é até engraçado, mas naquele momento eu gostaria de ter algo à mão para jogar nele. Júlia se cobriu com o lençol e repetia desculpas sem parar. O pedido de desculpas era bonito, mas eu precisava de respostas. Queria saber há quanto tempo acontecia e, milagrosamente, ela cooperou. Talvez tenha mentido, mas disse que fazia meses. Então veio a parte em que explicou por que decidiu me trair. A justificativa foi que estava tentando engravidar. Quando você descobre uma infidelidade, pode entrar em choque, como aconteceu comigo. Mas o que Júlia dizia exigia um trauma maior para fazer sentido. Ela explicou que o processo com doador era caro e complicado, então essa opção natural era a mais adequada. O bondoso Benny já tinha concordado em ajudar. Certamente feliz em ser um bom samaritano. Ela pesquisou o histórico dele e viu que tinha filhos saudáveis de um casamento anterior, o que fazia sentido biologicamente. Tinha feito sua lição de casa, reconheço isso. Só que o método não foi o correto. Peguei mais algumas roupas, além das que estavam na mala da viagem de trabalho, e fui para um hotel. Na manhã seguinte liguei para um advogado que me agradeceu por eu não ter agredido o amante, embora não tenha parecido um favor a ele, e sim uma oportunidade desperdiçada. O divórcio levou 3 meses. Júlia era o que se poderia chamar de mulher moderna, porque acreditava que seu raciocínio não estava errado e que casamentos modernos exigiam soluções modernas. Só que naquela época a sociedade não era tão moderna, e nem hoje teria aceitado isso. Ela me chamou de tradicional e de mente fechada, e eu pedi que assinasse logo os malditos papéis. Era uma pioneira dos casamentos abertos quando ainda não eram tão comentados como hoje. Não tínhamos filhos.
Dividimos os bens como manda a lei e cada um seguiu seu caminho. Mudei-me para uma cidade a 2 horas de distância, o que era mais conveniente para o meu trabalho. Na verdade, reduziu muitas viagens, porque eu estava mais perto de onde precisava estar. Cerca de 2 meses depois de me livrar daquela mulher, ela me ligou. Estava grávida de gêmeos. Benny tinha parado de responder desde que ela contou que ele provavelmente era o pai. Então me perguntou se eu reconsideraria. Ela estava convencida de que muitos homens criam filhos que não são biologicamente seus, o que é verdade, já que aconteceu com meus 2 filhos adotivos, e era isso que ela queria para mim. Eu respondi para não ser estúpida. Não seria pai dos filhos do homem com quem me traiu. Reconheço que fui agressivo, mas ela ligou num dia muito estressante com a proposta mais absurda possível. A máfia faz ofertas que parecem uma pechicha perto da dela. Desliguei e a bloqueei porque sabia que ela não pararia. E não parou. Ligou várias vezes durante o ano seguinte de números diferentes. Enviava fotos dos bebês quando nasceram, um menino e uma menina. Mandava atualizações das primeiras palavras e dos primeiros passos. Com o tempo as ligações cessaram. Antes que eu esqueça, eu tinha certeza de que aqueles bebês não eram meus. Não só pelo meu problema biológico, mas porque nos últimos meses quase não tínhamos relações sexuais. Agora voltando à história. Quando as crianças tinham 6 anos, ela voltou a ligar. Disse que falava de mim para eles, que sabiam meu nome e pensavam que eu era o pai. Perguntei por que uma adulta com cérebro suficiente para conviver em sociedade faria isso. Ela respondeu que as crianças perguntavam pelo pai e ela não tinha outra resposta, além de ser mais fácil do que explicar a verdade. Benny não queria saber deles e ela não queria que desenvolvessem um trauma pela ausência de um pai. Acredite, procurei opções para uma ordem de restrição e até mandei uma carta por meio de advogado para que parasse de me incomodar, mas além de servir como intimidação, nada daquilo se sustentaria num tribunal. Segundo meu advogado, nenhum juiz consideraria assédio apenas algumas ligações a cada tantos meses. Eu disse para parar de mentir para os filhos e criar vergonha, porque além de tudo achava que, com o passar dos anos, eu tinha superado e estaria disposto a voltar com ela. Ela me chamou de cruel por se tratar de 2 crianças inocentes, e eu respondi que cruel era Deus ter dado a ela um cérebro tão estragado. Depois desliguei. Ela sempre encontrava um número novo para ligar, porque eu sempre bloqueava todos. O problema é que acontecia a cada vários meses e eu nunca sabia se era ela ou assunto de trabalho, já que não ligava diariamente. Depois disso fiquei anos sem saber nada dela. Conheci minha atual esposa anos após o divórcio. Ela tinha uma filha e era praticamente mãe solteira, embora, ao contrário de Júlia, não merecesse isso. Nós nos casamos e adotei minha enteada. Depois adotamos nosso filho juntos. Achei que o capítulo com Júlia estava encerrado quando um dia pensei, faz tempo demais que não tenho notícias daquela maluca. Lembro desse dia porque senti um arrepio de que poderia ter estragado algo, que nas próximas horas ela ligaria. Mas a ligação nunca veio. A vida foi boa até 3 semanas atrás. Recebi 2 pedidos de amizade nas redes sociais, ambos de contas com o sobrenome de Júlia, ambos de usuários de 18 anos, um rapaz e uma moça. Não aceitei. Depois recebi uma mensagem da garota. Por que você nos abandonou? Por que não quer ser nosso pai? Ela pedia para nos conhecermos. Diferente da mãe deles, eu não podia simplesmente responder com um sai daqui, louca. Eles mereciam a verdade. Então sentei para escrever uma mensagem completa explicando que eu não era o pai biológico deles. Falei a eles sobre a infidelidade, disse que seria bom garantirem que um profissional avaliasse a mãe deles e contei o que eu sabia sobre o verdadeiro pai. Também disse que sentia muito por eles, porque mereciam muito mais do que uma mãe mentirosa, manipuladora e infiel. Enviei essa mensagem separadamente para os 2, garantindo que tudo ficasse claro. O rapaz respondeu primeiro dizendo que eu estava mentindo. A mãe tinha fotos nossas juntos de antes do divórcio e eu estaria inventando histórias para evitar pagar por eles. A garota não respondeu nada. Essa suposta foto era uma imagem de quando estávamos juntos, mas completamente editada, com os 2 inseridos como bebês. Infelizmente eu não tinha mais o original. Ninguém guarda fotos da época em que estava com a esposa que te traiu. Tive que enviar a documentação do divórcio para que vissem que era muito difícil eu estar com a mãe deles quando eles já teriam 2 ou 3 anos, ou pelo menos era isso que parecia nas fotos. Então Júlia reapareceu. Eu devia ter previsto. Estava gritando porque eu havia devastado emocionalmente os filhos dela ao revelar a infidelidade e que eu poderia ter guardado isso para mim. Pedi em vão que parasse de me envolver no maldito circo dela e a bloqueei. Meu advogado sugeriu que eu me oferecesse para fazer um teste de DNA para provar que eu não era o pai. Enviei a proposta aos 2 gêmeos e eles aceitaram. Probabilidade 0 de paternidade. Mandei que os resultados fossem enviados para os 2 e para a Júlia. Nenhum dos gêmeos respondeu desde então.
Júlia enviou uma mensagem dizendo: não precisava fazer tudo isso. Espero que esteja satisfeito por fazê-los me odiar agora. Sinto pena desses jovens, mas não há nada a fazer. Edição. Eu não podia contatar essas crianças quando eram menores. Não tinha relação alguma com elas e seria estranho. O que eu diria? Olá, não sou seu pai. Segundo meu advogado, quando eram menores seria uma situação delicada e Júlia poderia ter me processado. E como já expliquei, não podíamos pedir ordem de restrição nem outras ações legais por causa de ligações esporádicas. Eu gostaria, mas assim funcionam as regras aqui. Talvez onde você mora seja possível, não sei, mas consultei um advogado e essas eram minhas opções. Enviamos aquela carta apenas para intimidar, para que ela acreditasse que teria problemas legais por ter o timbre de um advogado, mas foi só isso. Atualização. Na semana passada recebi uma ligação de um número que não reconhecia, mas aprendi a lição. Muita gente fica irritada porque atendo números desconhecidos, mas como já expliquei antes, acho que preciso fazer isso por causa do trabalho. Além disso, com minhas ligando de forma tão esporádica, não é como se toda vez eu pensasse, chegou a época do ano em que minha ex me liga, feliz Halloween. Sei que isso é internet e as pessoas leem um quarto da história e inventam o resto. Quando não atendi, recebi uma mensagem dizendo que era o rapaz. Ele se chama Jericó. É o nome verdadeiro dele, mas não acho que vá acontecer algo por dizer. No caso de Benny, confesso que nem lembrava o nome e tive que improvisar. Em nenhum momento estava tentando proteger a identidade dele. Se pudesse, teria enviado o vídeo dele correndo para um programa de vídeos engraçados. Ele se desculpou pela primeira reação, dizendo que foi devastador descobrir a verdade depois de anos sendo enganado. Contou que ele e a irmã, Nora, contrataram alguém para procurar o verdadeiro pai. Queriam se encontrar comigo para esclarecer alguns pontos que ajudassem na investigação. Nos encontramos e eles vieram juntos. Pareciam com Júlia, mesmos olhos, mesma estrutura física. Perguntei sobre os nomes, porque não são comuns, mas não sabiam por que ela os escolheu. Jericó talvez tenha alguma relação bíblica, mas Júlia não é do tipo que tem aberto esse livro alguma vez. Ele contou que contrataram um investigador particular depois do resultado do DNA, mas ainda queriam mais detalhes do que aconteceu. Quando contei, fiz uma versão resumida com os pontos principais. O investigador encontrou Benny. Também descobriu que ele tinha esposa e 3 filhos. O mais velho tinha 22 anos. Ele esteve casado durante todo o período em que teve o caso com Júlia. O investigador entrou em contato com ele. Ainda não sei o nome verdadeiro e nem pretendo saber. No início ele negou tudo. Depois o investigador mencionou os gêmeos e mostrou fotos. Benny admitiu o caso, mas disse que nunca soube da gravidez. Disse que Júlia garantiu que tomava anticoncepcionais e que, depois da fuga pela janela, ela o bloqueou completamente. A esposa dele soube da traição, mas superaram isso anos atrás. Jericó contou que confrontaram a mãe com essas informações. No começo ela negou, disse que os exames poderiam estar errados, que de alguma forma eu poderia tê-los manipulado e que seriam necessários novos testes. Mas no final desmoronou e confessou tudo. Ela acreditava que Benny nunca deixaria a esposa, então não fazia sentido contar sobre os filhos. Ele não ficaria com ela e ela também não queria isso. O pior foi não ter pedido pensão alimentícia para não deixar rastros. De alguma forma ela esperava que eu voltasse algum dia. Fiquei decepcionado, mas não surpreso. Nora contou que a mãe começou a dizer que eu era o pai quando eles estavam na pré-escola. Conforme cresceram, ela já não podia voltar atrás sem revelar tudo, então continuou sustentando a mentira. Mostrava fotos antigas do casamento, contava histórias do nosso relacionamento. Eu obviamente era o pai ruim e ausente que escolheu ir embora, enquanto ela era a mãe presente e dedicada que havia sacrificado muito pelos dois. Jericó disse que queria conhecer Benny, mas Nora não tinha certeza. Mesmo assim ele já havia feito contato. Benny aceitou um teste de paternidade e um encontro. O teste foi feito há 3 dias. Estão esperando o resultado, embora todos saibamos qual será. Ou pelo menos achamos que sabemos. Pelo bem deles, é melhor que o resultado dê positivo. Perguntei por que estavam me contando tudo isso. Nora disse que queriam pedir desculpas. Passaram 18 anos acreditando que eu era uma pessoa horrível que os abandonou e agora perceberam que a única pessoa ruim nisso tudo era a mãe deles. Ela mentiu, enganou e manipulou. Também descobriram que Júlia dizia há anos para a comunidade que eu era o pai. Falava isso para vizinhos, professores, e se pudesse, faria uma peça teatral inteira onde eu desaparecia para comprar cigarros. Perguntei o que pretendiam fazer com essas informações. Jericó disse que estavam pensando. Tinham conversado com um advogado sobre processar a mãe por danos emocionais ou fraude. Achei uma ótima ideia e até estaria disposto a financiar essa ação. Para ser sincero, é o que esperei todo esse tempo.
Eles perguntaram sobre minha vida atual, já que apesar de eu não ser o pai deles, convivi com a mãe por alguns anos. Contei sobre minha esposa, minha enteada e nosso filho, e mostrei fotos. Também falamos sobre como era Júlia quando ainda éramos casados. Antes de irem embora, Jericó me perguntou se eu estaria disposto a falar com um advogado junto com eles. Disse que, se levassem adiante um processo contra a mãe, meu testemunho sobre o que aconteceu durante o divórcio seria importante. Pedi que apenas me informassem data, hora e local. Edit. Há 2 dias recebi um e-mail de Jericó. O resultado do teste de paternidade chegou e Benny é o pai biológico deles. Benny aceitou se reunir com eles na próxima semana. Acho que a esposa dele concordou com isso. Ainda não fui chamado para depor nem nada do tipo, mas quando for, vou testemunhar como aqueles pastores de filme que falam diante de Deus cantando e gesticulando. Atualização 2. Jericó e Nora finalmente entraram com uma ação contra Júlia. Processaram por fraude e por dano emocional e intencional. O argumento foi que ela mentiu deliberadamente sobre o parentesco, causando dano psicológico ao fazê-los acreditar que alguém os havia abandonado, quando na verdade essa pessoa nunca foi o pai. Infelizmente não me deixaram cantar e meus passos ensaiados não foram necessários. Aceitaram apenas uma declaração escrita e um depoimento. Por isso as pessoas odeiam advogados. Também entreguei tudo o que tinha sobre Júlia, algumas provas da infidelidade. O processo foi aberto há cerca de 2 meses. Eu sei, demoro para atualizar, mas tenho esposa e filhos, tenho uma vida com outras coisas que não estão relacionadas a isso. E também fiquei chateado por não poder testemunhar como imaginei. Júlia reagiu muito mal. Jericó disse que ela ligou gritando quando recebeu a notificação. Também tentou me ligar, mas não atendi porque já esperava. Deixou uma mensagem de voz desagradável. Algumas semanas depois a situação escalou. Nessa altura, Benny já havia se encontrado várias vezes com Jericó e Nora. Aceitou que era o pai e a esposa dele foi surpreendentemente compreensiva. Antes de continuar, quero dizer algo sério. Odeio quando comentam sobre a esposa de Benny por continuar casada com ele após a traição. O que isso tem a ver comigo? Nem conheço essa mulher, então parem de falar como se eu tivesse algo a resolver nisso. Benny disse a eles que gostaria de ter sabido antes, que lamentava terem crescido sem pai por causa das mentiras. Não estive presente nessa conversa, meu único contato com ele foi ver suas costas enquanto fugia correndo. Júlia descobriu desses encontros. Apareceu uma tarde na casa de Benny e a esposa chamou a polícia. Júlia gritava na porta que ele deveria deixar a esposa para assumir os filhos e ameaçava contar a todos que tipo de homem ele era. A polícia chegou e pediu que ela fosse embora. Ela se recusou, gritando que Benny era um pai horrível. Foi presa por perturbação da ordem e passou a noite na cadeia. Jericó me ligou no dia seguinte para contar que ela foi liberada. Então, há 3 semanas, Júlia apareceu na minha casa. Era domingo e minha esposa e as crianças estavam em casa. Até então eu havia mantido eles afastados desse drama, além de explicar a minha esposa o que estava acontecendo. A campainha tocou e minha esposa, sem saber quem era, abriu. Júlia entrou empurrando e começou a gritar. Queria saber com que direito eu estava destruindo a família dela e por que não deixava o passado no passado. Dizia que Jericó e Nora estavam contra ela por minha culpa. Minha esposa deu um tapa tão forte que as últimas palavras saíram cuspidas. Minha enteada e nosso filho desceram para ver o barulho e ficaram assustados. Liguei para a polícia, embora minha esposa já tivesse mandado ela sair. Júlia continuava gritando dentro de casa que minha esposa a tinha atacado. Quando os policiais chegaram, a retiraram e entrevistaram todos separadamente. Meu depoimento foi o mais longo por motivos óbvios. No final perguntaram se queríamos apresentar queixa e pedi que sim. Ela foi presa por invasão e assédio. Também pedi uma ordem de restrição no dia seguinte. Desta vez havia base suficiente. A audiência foi na semana passada. Júlia insistia que eu era responsável por todos os problemas dela. Repetia que, se eu tivesse assumido o papel de pai, nada disso teria acontecido. Que eu podia adotar filhos de outros homens, mas não pude fazer o mesmo pelos dela. O juiz concedeu a ordem de restrição quase imediatamente. Júlia começou a chorar. Os filhos dela também estavam presentes para apoiar nosso pedido. Iam dizer ao juiz que a mãe vinha demonstrando instabilidade mental há semanas, mas nem foi necessário. Ela ligava para eles a qualquer hora e também apareceu no apartamento de Nora. Antes da decisão, o juiz perguntou se Júlia estava recebendo ajuda psicológica. Ela disse que não e ele recomendou fortemente que procurasse. Júlia riu, mas não foi uma risada normal. O juiz ficou preocupado. Perguntei se ela ainda tinha família por perto. Ao que parece, o avô deles ainda vive. Recomendei que o contatassem para tentar ajudá-la. Poderiam fazer isso os próprios filhos, mas consigo ver que eles são parte do gatilho do que está acontecendo. Assim como eles, acho que estar perto da mãe a deixa pior.
2 dias depois da audiência da ordem de restrição, o pai de Júlia me ligou. Ele já havia tentado convencê-la anos atrás a procurar um médico, mas ela não achava necessário. Agora está tentando convencê-la a se internar para uma avaliação, mas ela se recusa. Ele está pensando em consultar um advogado para conseguir que a internem contra a vontade dela. Ela realmente precisa disso. Ontem Jericó me ligou. A polícia foi atrás de Júlia depois que ela tentou novamente ir ao apartamento de Nora. Nora chamou a polícia quando viu o carro da mãe do lado de fora. Quando os agentes se aproximaram, Júlia teve uma espécie de colapso. Começou a dizer que todos estavam trabalhando juntos para roubar seus filhos. Achava que eles ainda tinham 10 anos. Não conseguiram acalmá-la. Levaram-na a um hospital para avaliação psiquiátrica e ela ficará em observação por 72 horas. O processo está pausado agora enquanto tudo isso se resolve. Jericó disse que o avô está tentando colocá-la em um programa de tratamento mais longo, que esta é a oportunidade. Atualização 3. Júlia ficou no hospital psiquiátrico por 3 semanas, não apenas as 72 horas iniciais. O pai dela conseguiu uma ordem judicial para uma avaliação prolongada depois que ela tentou sair contra a recomendação médica. Os médicos diagnosticaram várias condições que não detalharei aqui, mas o pai contou a Jericó e isso explicou muitas coisas do comportamento dela ao longo dos anos. Ela iniciou medicação e tratamento. Já recebeu alta e está morando com o pai. Ele garante que ela vá às consultas e tome os remédios. Essa também é a condição para não ser mantida internada por mais tempo. O processo foi retirado. Jericó e Nora decidiram que seguir com isso não traria nada produtivo. Não sei se concordo, mas não é minha ação para decidir. As acusações que apresentamos também não avançaram muito, mas enquanto ela estiver em tratamento, suponho que esteja bem assim. O raciocínio deles é que a mãe claramente está doente e uma guerra judicial só pioraria tudo. Disseram que agradeciam minha ajuda, mas queriam seguir em frente em vez de ficar presos ao passado. Benny surpreendeu e assumiu um papel mais presente do que qualquer um esperava. Jericó e Nora têm passado tempo com ele e com a família dele. Jericó e Nora perguntaram se poderiam conhecer minha esposa e as crianças. Convidamos para jantar há 6 semanas. Minha enteada e nosso filho ficaram curiosos para saber quem eram aqueles adultos. Explicamos que eram filhos da minha ex-esposa e que tinham sido enganados sobre muitas coisas, mas que estávamos ajudando a encontrar a verdade. O jantar foi bom. Jericó levou um jogo de tabuleiro e todos ficaram jogando até tarde. As férias estão chegando. Minha esposa e eu vamos levar nossos filhos à praia, algo que planejamos há meses. Não vamos mudar os planos. Atualização 4. Tenho uma breve atualização para vocês. Espero que ainda não estejam cansados de mim. Júlia foi internada novamente depois de desaparecer por 3 dias da casa do pai. Todos ficaram em alerta, mas não aconteceu nada dramático. A polícia a encontrou dormindo em um banco de praça e agora ela terá que continuar o tratamento internada. Como não conseguiu manter o tratamento de forma ambulatorial, terá que continuar dentro de uma instituição. Imagino que isso também seja melhor para o pai dela, que é um homem idoso e cuidar de alguém como Júlia exige muito esforço, além do potencial risco. Desta vez ela não fez nada, mas poderia ter feito. Os filhos também estão aliviados por ela estar em uma clínica em vez de solta. Eles também ficaram em alerta máximo durante os dias em que ela esteve desaparecida. Foram dias sem medicação, então qualquer coisa poderia acontecer. Com pessoas em tratamento psiquiátrico, uma ordem de restrição às vezes é só um papel. E admito, mesmo parecendo paranoia, pesquisei o local onde ela está. Queria saber se era uma instituição que libera pacientes antes de estabilizá-los ou uma que mantém o tempo necessário. Fiquei aliviado ao descobrir que é do segundo tipo.